Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidor, segunda-feira, dia 19 de agosto. E eu começo lembrando que hoje a Bovespa não conseguiu acompanhar a melhora dos mercados de risco no exterior. E, no nosso entender, dois fatores principais acabaram afetando o comportamento dos investidores. O primeiro deles, a venda de ativo em países emergentes por investidores que ainda buscam proteção com ativos de risco menor e também em moedas mais fortes. E com o Brasil sendo um polo de atração de liquidez, principalmente na América Latina, acaba sofrendo um pouco mais com saída rápida desses investidores, principalmente por conta dos problemas nos nossos vizinhos de fronteira argentina, com liquidez de mercado menor, e acaba vindo essa venda de ativos para o Brasil. E o segundo motivo, o vencimento no mercado de opções, que sempre traz alguma volatilidade, vencimento de índice na próxima quarta-feira, volume de exercício alto de 10,2 bilhões de reais, com ênfase nas ações de Petrobras e alguma venda um pouco mais precipitada na parte da tarde desses ativos. Dessa forma, o dia foi ruim para o mercado acionário, para o dólar, que subiu forte, e também para a taxa de juros em alta ao longo de todo o dia. O noticiário internacional veio bem mais ameno, com as relações entre os Estados Unidos e a China um pouco mais distendidas, falando-se numa reunião telefônica, ainda que telefônica, na próxima semana ou nos próximos 10 dias, confirmação de que a gigante de tecnologia Huawei tem 90 dias para negociar com empresas americanas e a expectativa de distensão de política monetária por parte de bancos centrais, principalmente o Banco Central Europeu, já que por lá a inflação na zona do euro, na verdade uma deflação de 0,5 ponto percentual, acabam sendo os grandes vetores dessa melhora dos mercados no exterior. Ainda tivemos dirigente do Fed de Boston, Rosengreen, o presidente de Boston, dizendo que acredita que os bancos centrais vão flexibilizar a política monetária em função da desaceleração da economia global e que ele, pessoalmente, fica muito de olho na confiança do consumidor e consumo, vendas no varejo, e também no que pode acontecer em termos de inversão da curva de juros no mercado americano. Por aqui, pesquisa Focus veio absolutamente tranquila, a inflação oficial pelo IPCA caindo para 3,71%, taxa Selic na previsão do ano de 2019 estabilizada em 5 pontos percentuais, produção industrial caindo mais um pouquinho para apenas 0,15 positivo no ano de 2019, dólar subindo também um pouquinho, de 3,75 para 3,78 reais, e PIB também melhorando um pouco, de 0,81 para 0,83 no ano de 2019. Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, terça-feira, dia 20 de agosto. E eu lembro que nos dois últimos pregões a Bovespa operou na contramão dos principais mercados acionários do mundo. Ontem, bolsas da Europa e bolsa americana em alta, aqui em queda, e hoje ao contrário. Mercados fracos no exterior e Bovespa trabalhando boa parte do dia no campo positivo, só perdendo a alta no finalzinho do pregão, no call de encerramento. Vencimento de opções ontem, preparação do vencimento do índice futuro para amanhã e também saídas rápidas de riscos de emergente por parte dos investidores internacionais pode explicar esse momento dos mercados por aqui relativamente desequilibrados. Os fundos dedicados a países emergentes têm atuado preponderantemente na venda e buscando proteção e também fazendo caixa para possíveis resgates que começam a acontecer dadas as perdas desses fundos emergentes, principalmente no que diz respeito à Argentina. Mas por aqui não é muito diferente, não. Na Bovespa, até o último dia 16 de agosto, no ano de 2019, já saíram 20 bilhões de reais, situação
que não aconteceu na época do subprime em 2008 e também desde o ano de 1996. Isso indica que vamos sofrer proporcionalmente mais enquanto os mercados no exterior estiverem estressados. O dólar um pouco mais comportado na sessão de hoje, trouxe comportamento mais positivo para as commodities, principalmente as commodities metálicas, e isso ajudou um pouco no comportamento das ações da Petro, da Vale e de siderúrgicas por aqui, ao mesmo tempo em que empresas do setor varejista e também bancos tiveram algumas perdas mais acentuadas na sessão de hoje. No exterior, Brexit ainda bastante embaralhado e sem definição sobre fronteira das Irlandas. Boris Johnson não conseguindo ainda seduzir a União Europeia no que diz respeito à formatação de um acordo, e o prazo vai chegando perto, o prazo termina no final de outubro para uma decisão. Renúncia do primeiro-ministro Conte na Itália e também um anúncio da quebra de coalizão dos partidos governistas, o Liga Norte e o Movimento 5 Estrelas, e a Argentina complicada e tendo que vender hoje em 2 leilões reservas internacionais para tentar segurar o peso argentino em relação ao dólar. Donald Trump também, no meio da tarde, novamente fez carga sobre as relações entre os Estados Unidos e a China. Donald Trump quer colocar Hong Kong como uma moeda de troca em cima da mesa de negociação, e a China diz que isso não cabe e a situação continua complicada. Donald Trump também anunciou, e já tinha anunciado isso antes, mas reforçou hoje, que pretende fazer alguns cortes de impostos e que pretende indexar os impostos de ganhos de capital. Além disso, reafirmou que a economia americana está longe de um processo de recessão, coisa que na cabeça dos economistas não está tão longe assim. Aqui tivemos volta positiva dos parlamentares a Brasília, hoje terça-feira, dia que todos voltam, então o noticiário fica um pouco mais amplo, e sobre isso o relatório preliminar da reforma da Previdência no Senado deve ficar pronto na próxima sexta-feira, segundo disse Tasso Gereissati, que é o relator. Negocia-se também maior velocidade para a reforma tributária, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer fazer a reforma política com o voto distrital misto e, se possível, ainda para as eleições do ano de 2020. Mais para o final da tarde tivemos uma reunião de Alcolumbre, Paulo Guedes e lideranças do Senado, e se daí surge um consenso, a reforma da Previdência tramita um pouco mais rápida dentro do Senado Federal. Só lembrando, aparentemente a tendência é para aprovar o projeto que veio da Câmara, mas algumas mudanças que podem acontecer viriam por PEC paralela. Resumo do dia: Bovespa terminando com uma pequena queda de 0,25%, o índice em 99.222 pontos. Como eu disse, essa queda aconteceu no finalzinho do pregão somente. O Dow Jones com queda de 0,66%, Nasdaq caindo 0,68%, petróleo WTI com pequena alta de 0,23% em Nova York, barril cotado a $56,34, euro sendo negociado em leve alta em relação ao dólar a 1,11 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com queda forte da taxa de juros para 1,54%. Por aqui, depósitos interfinanceiros praticamente estável, mas com leve viés de alta no dia de hoje da taxa de juros. Dólar terminando o dia cotado a R$ 4,05, uma pequena queda de 0,37%. Amanhã, dia de agenda fraca no mundo e aqui. Aqui o Banco Central divulga o fluxo cambial da semana anterior. Nos Estados Unidos sai
a ata do FONC do Fed, a última reunião sobre política monetária americana, que já vem velha por conta de toda a tributação estabelecida por Donald Trump e mudanças nos mercados. E vamos ter também as vendas de imóveis usados do mês de julho e os estoques de petróleo do Departamento de Estado e Energia americano. Eram essas as informações que eu gostaria de passar. Tenham todos uma boa noite e eu espero vocês aqui amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.